que é que fazem um jornalista, um economista, uma poeta neste episódio de Um Pouco Mais de Azul? O tema, a palavra-chave deste episódio é Canada, a palavra importada que importamos dos Açores. Francisco Louçã vai falar do sentido das medidas de Trump e vai falar sobretudo do modo como ele está a blindar e a proteger as grandes empresas, mas também da falta de unidade da esquerda. Fernando Alves vai falar dos caminhos estreitos e também já do próximo centenário de Dias de Melo e de muitas cores também que encontramos nas ilhas. Eu também, acabada de chegar dos Açores, vou falar da diferença entre as canadas açorianas e os caminhos ou os descaminhos por que segue o mundo de hoje. Viva! Regressada de uma estada prolongada na ilha de São Miguel, que há 100 anos se revelou verde aos olhos de Raul Brandão, Rita Taborda Duarte retoma o fio azul da meada e propõe como mote deste episódio uma palavra que mapeou parte dos seus dias atlânticos: Canada. Quem conhece as ilhas sabe que por esses caminhos estreitos, que são as canadas, se vai aos povoados ou ao abismo do mar. São caminhos para nos perdermos por uma alcatra ou por uma miragem, portas que o chão abre para que os nossos olhos chorem hortênsias. Há dias perguntei a uma camarada que nasceu em Angra: lembras-te da Canada dos Melancólicos? E ela respondeu como se caminhássemos por esse entorno do Hospital Velho até à Canada dos Capins. Perguntei-lhe: da Canada dos Melancólicos vê-se o mar? Respondeu-me que não, e nesse instante o olhar dela entardeceu. A conversa poderia ter levado à Canada dos Diabretes, ou à do Tavares, ou à de Miguel Vaz. Mas eu sei onde quero levar a conversa. Esta conversa, como se defendesse bravamente a vigia militar da Segunda Guerra Mundial, de que restam vestígios entre o verde adiante de São Mateus, e que podemos alcançar seguindo pela Canada da Bagacina, antes que o Trump a mande tomar pelas armas, ou o estriónico Musk lá quer instalar uma fábrica de naves espaciais para deportar imigrantes. A Canada do Martelo não vai dar ao Canadá, nem à Riviera de Gaza, cemitério de Canaã. Uma Canada pode ser um caminho de servidão para a passagem do gado, não para a serventia do grande cã. A tal território se chamou Canado, com ressonância tártara. Sossega as gengivas, gengis. E sossegai vós, canalhada do pragmatismo digital. José Gil deu-vos este domingo no público a canada de vida. E a palavra canada deve ser aqui tomada no sentido de pancada com cana, em doente, tomara que doa. Que Canada levará, entretanto, à Terra Prometida? José Dias de Melo, o escritor do Pico e do Mundo, grande cronista da saga baleeira, de quem celebraremos dentro de dias o centenário, pousa o olhar no chão das suas ilhas, em mais do que uma labutou e lutou. E quando calha, leva-nos por uma especial canada da memória, como acontece no livro final, Poeira do Caminho. Chegam-lhe em agosto primos da Califórnia, brindam na adega do Tijores, depois de anos passando ao largo, sem coragem de olhar para cima, para a Canada das Torresmas, onde ficava a adega, tantas as saudades do tio que morrera. Cuidemos da memória do escritor que foi baleeiro e amigo de baleeiros, e a quem a PIDE perseguiu, e Mário Soares honrou com a atribuição da Ordem do Infante. Daqui a 2 meses, faz 100 anos que Dias de Melo nasceu na Ilha da Montanha, que a Raul Brandão pareceu cinzenta. Que canadas sinuosas poderiam dar passagem às velhas, que Ti João Ângelo cantou para o meu gravador, a pedido do escritor Joel Neto, pouco antes de morrer. Admirável cancioneiro, qualquer dia perdido, o das velhas, distinto das cantorias com que no Corvo brindaram Raul Brandão há um século preciso. Ei-lo que fundeia diante da meia dúzia de roelas fétidas
da ilha que lhe pareceu preta, da cor da lava, velhas de lenço e chairo escuro, homens de barrete, descalços e de pau na mão. De uma pequena janela tanto pode espreitar a cabeça de uma mulher como o focinho de uma vaca. Os rapazes cheiram a gado, escreveu. Um penedo e vento na solidão tremenda do Atlântico. Assim descreve o autor de As Ilhas Desconhecidas, o lugar onde Mouzinho da Silveira desejou ser sepultado. Alguém pede ao escritor que lhe ensine alguma coisa. E Brandão, ensinem-me vocês como se canta no Corvo. Uma mulher canta-lhe a das vacas lavradas, um canto em que a palavra canada ganha outro sentido, outra medida. Ó minhas vacas lavradas, quando vão para a serradela, dão meia canada de leite, mas não cabe na panela. Antiga medida para o azeite, o leite ou o vinho, a canada equivalia a 4 quartilhos. Terá a medida servido a muitos dos que Joel Neto nos apresenta no grande fresco que chamou A Vida no Campo. Ele também nos leva pelas canadas da sua ilha, na página 23, quando recorda a primeira vez que da terceira viu São Miguel. Começámos a subir a canada da serra e avistei logo os feixes de luz rasgando as nuvens como holofotes. Na página 28, fala-nos das caminhadas com que iniciou os primeiros dias do regresso à ilha. Saímos de casa às 8h05 e íamos conversando dos 2 caminhos da Terra do Pão pela canada da Francesa e novamente até aos 2 caminhos pela canada dos Folhados. Na página 62, há nova caminhada, subindo a canada da serra. Cruzam-se com as charolesas do Zé Maria da Adega e o leitor é chamado para a mesa onde o espera uma garrafa de freio gigante acompanhada de uma travessa de lapas grelhadas. Lapas e não cracas. Quais cracas, Rita? Quais cracas, Francisco? Podeis perceber aqui uma clivagem gustativa entre mim e os parceiros de podcast. Craques que muito estimo, ambos. Nada comparado com aquela outra clivagem que marca as escolhas presidenciais do Partido Socialista. Apenas um pretexto para tomar o sentido de São Mateus, poucos quilómetros adiante de Angra, tantas canadas para lá chegarmos, canademos. O destino é o restaurante Beira-Mar, na pequena enseada pescatória de São Mateus, junto à descomunal igreja. Fica o Santuário das Lapas, rente às águas, onde a canada dos Arrifes abraça a do Capitão Mor. Foi justamente aí que, com o grande ator e meu querido amigo António Durães, honrei as melhores lapas da minha vida, ao nível dos melhores percebes de Vila do Bispo. Ficam Francisco e Rita encomendando cracas e eu vou em sentido oposto ao de Angra, anotando as nesgas de paraíso que entroncam na via principal, a canada do Casado e a dos Carneiros, a da Cruz Dourada e adiante, a caminho de Santa Bárbara, as Canadinhas. Passando o grupo de violas da Casa do Povo de Santa Bárbara, a canada dos Contentes. Passadas as 12 ribeiras, a canada dos Mancebos. E passado o restaurante do Tichoa, onde o Joel garante que os mortos se sentam à mesa com os comensais, honrando o sabor ancestral da comida, na serreta que os nevoeiros abraçam a miúdo, a canada dos Alvos. Ora toma, sento-me a olhar o mar e inverto a marcha. Vamos a mais uma dose de lapas, com freio gigante fresco, enquanto o dia declina. Olá, regresso então ao podcast, depois da Rita Figueiras ter tido tão bem a amabilidade de me substituir junto dos meus companheiros do Azul, Fernando Alves e Francisco Louçã. Estou de volta depois de um mês nos Açores, em São Miguel, dedicado à escrita e à leitura e bem ciente dos perigos que corri ao desembarcar em Ponta Delgada. Declaro-me a salvo, arrisquei-me ao mês inteiro sem roupa, ou pior, desnudada de livros, se o deputado, ou lá o que é, tivesse arrastado a asa à minha bagagem. Não aconteceu, fez-lhe vista grossa. Eu agradeço, claro, mas fiquei um tudo nada despeitada. O que é que terá a minha mala a menos do que as outras? Ficou ele a perder. Os livros podiam ter sido úteis, assim soubesse ele ler. Declaração de segurança feita. A palavra do podcast de hoje é importada dos Açores. Canada é a mot valise, para mantermos o tema das malas. Digo Canada, grave, e não Canadá, que, enfim, com as últimas trampalhadas, também poderia estar na ordem do dia. Joga-se à batalha naval com o mundo
e não há, de momento, coordenada que se sinta a salvo. Canada, então, não Canadá. Só que cada palavra é um jogo. Ficássemos somente com a raiz e a já de cana, a canalha, tira-se uma letra, acrescenta-se duas, do partido dos irmãos Dalton, acompanhado do Rataplan. Poderia ter graça, não fosse tão aflitivo. É que as palavras são um corpo vivo e resvalam entre sentidos, conforme os tempos, consoante as latitudes. De um conjunto de canas, e também por isso, Canada passou a significar carreiro, azinhaga, atalho, no fundo um caminho estreito a que se afeiçoa o pé. Mas nos Açores, a Canada aprimorou sentidos e tornou-se um carreiro agrícola, ladeado por pedras, corredor de basalto, onde o vento subia. Mas Canada, por outro prisma, também pode muito bem ser metáfora dos caminhos torturados, dos caminhos feridos de musgo e umidades, porque vai seguindo o mundo, também o país. Diferença essencial, por regra, em São Miguel, depois de percorrida a Canada, reconciliamos-nos com a vida. Do verde negro, de que fala Brandão, ao verde ferido, ergue-se o azul da ilha, uma jangada de pedra e terra instável, ancorada no meio do mar. A natureza afirmando então o seu poder. Ao contrário, ao fim da Canada, por onde vemos ir avançando o mundo, aí só topamos mesmo com pedra negra e um vento encanado. E ao fim do caminho, um muro a fazer de horizonte. As coisas, o mundo, a vida, podem ter formas diferentes de acordo com os olhos daqueles que as veem. O super-homem pode, afinal, bem ser um avião, e um chapéu inocente traz mesmo, tantas vezes escondida, uma serpente a jiboiar um elefante. Mas conseguir-se ver numa imagem de sofrimento, numa imagem de angústia, numa imagem de aflição, a ganância e a oportunidade de negócio e não ter pejo nenhum em dizer, isso tudo mostra o ponto a que a indignidade moral pode ter chegado. Há uma fotografia que tem circulado pelos jornais e noticiários, uma fotografia de centenas e centenas de pessoas a formigar pela estrada Rashid, que regressam, seguindo a linha costeira, aos escombros do norte de Gaza. Crianças, homens, mulheres, tantos que aliás nem se vê o caminho, só passa-se andando. É uma imagem tão forte para que não existem sequer palavras na nossa língua. Aliás, que palavra temos, afinal, que nos possa servir de antónimo de êxodo? Não é? Que palavra é que podemos ter que tenha a mesma força simbólica? Numa imagem como aquela, uma imagem que o povo em Gaza, enfaixado entre o mar e os escombros, numa imagem que se vê o povo enfaixado entre o mar e os escombros, Trump vê a oportunidade de um negócio, de um resort à beira-mar. É tirar as pessoas que incomodam a vista e plantar uns coloridos toldos na areia. E dilo com toda a obscenidade, com toda a indignidade que lhe cabe na boca. As palavras, por si só, podem ser um ato de violência assim sem mais. O mar, à esquerda da estrada de Rashid, para as centenas de pessoas que se deslocam, e não há, repito, antónimo para dizer êxito, para as centenas de pessoas que se deslocam, o mar ali não é sequer horizonte. É uma parede, um muro, em que se lhes naufraga os olhos, se calha levantarem-se do chão. Chego dos Açores, a meio caminho entre o continente português e a América, de onde se espera mais uma vaga de deportados, onde ir chegando, como tem sempre chegado e não é de agora. O cinismo das perspectivas aparece quando descobrimos que, às vezes, o outro somos nós. Mas São Miguel, de onde cheguei, é de tal modo excessiva na beleza, na vegetação, nas águas, as águas de dentro e de fora, do chão. São Miguel é tão bonito que é como se fôssemos confrontados com uma beleza insensata, mesmo despropositada, excessiva, e que se confronta com a brutal crueza mesquinha do ser humano e do mundo real. Por estes dias partiu a poetisa, era assim que ela se denominava, partiu a poetisa Maria Teresa Horta, escritora resistente, feminista, revolucionária,
mulher íntegra que fez da poesia, da palavra poética, um modo de ser livre quando não havia liberdade em Portugal. Maria Teresa Horta recusou, nos tempos negros da Troika, receber o prémio Dom Dinis das mãos do então primeiro-ministro Pedro Passos Coelho e recusou-o com estas palavras, e cito: "Na realidade eu não poderia, com coerência, ficar bem comigo mesma, receber um prémio literário que me honra tanto, cujo júri é formado por poetas, os meus pares mais próximos, pois sou sobretudo uma poetisa e que me honra imenso, não poderia receber este prémio das mãos de uma pessoa que está empenhada em destruir o nosso país." Há uns dias, um miserável pilha-galinhas, melhor, um pilha-malinhas, votou no nosso Parlamento contra a moção de pesar pela morte desta grande poeta, pessoa imensa. Tenho a certeza que Maria Teresa Horta, em sabendo, muito se orgulharia disso, até suspiraria de alívio, por esse e pelos outros 49 que fazem parte da mesma matilha. Deixo um poema seu, de 1961, podia ser do tempo de hoje. Precisamos muito, neste mundo, de canadas que tragam surpresa em verde e azul ao fim do horizonte, porque por agora só temos encontrado descaminhos por onde ou onde tropeçamos os passos. Tempo. É o tempo da mentira, é o tempo curvo de matar a morte. É o tempo exato de estar exata e nua, nua e longa, na distância das fronteiras, do sangue, com cidades cortadas pelo meio. É o tempo grande de estar cansada e fria, de estar convosco e ter concessões nos olhos. É o tempo-dia de inventar paisagens quentes e ter um carnaval vestido sob os cheios. Neste um pouco mais de azul, dedicado à palavra Canada, aquela estreita rua, tantas vezes não asfaltada, que leva aos destinos mais recônditos nos Açores, Canada será então o tema desta conversa. Começo, no entanto, por fazer uma brevíssima homenagem a Maria Teresa Horta, uma grande mulher, uma grande feminista, uma grande democrata, uma grande combatente, uma grande poeta e uma grande escritora que foi derradeira das Três Marias que desapareceu há poucos dias. Como elas, Maria Teresa Horta marcou a luta contra a ditadura através de um monumento que foi as Novas Cartas Portuguesas, ainda hoje recordado, tantos anos depois, do seu processo, do seu combate, da sua vontade indomável até ao fim da sua vida. Canada, então, é tratado neste apontamento a partir de dois temas. Mas começo pelos temas nacionais para depois ir ao 24º dia da posse de Donald Trump e algumas das suas consequências que quero discutir aqui com um pouco mais de detalhe. Começo pelas questões nacionais, na verdade por um pretexto. Há poucos dias soube-se da acusação do processo Tutti Frutti, que envolve sobretudo autarcas do PSD, na verdade autarcas do PSD em Lisboa, um ou outro do Partido Socialista, mas tem uma particularidade que merece atenção. É que um dos apontados neste processo, Fernando Medina, anterior Presidente da Câmara, anterior Ministro das Finanças, é inocentado, não chega a ser acusado sequer, na verdade desaparece o processo ao fim de 8 anos. Esta longa perseguição judiciária, apontar uma pessoa, tratá-la como se houvesse indícios da sua culpabilidade, arrastá-la, portanto, nas notícias dos jornais e da comunicação social como alguém que é vagamente suspeito, este efeito comunicacional desvaneceu-se. Nada impede, nada supera estes 8 anos de arrastamento do processo. Isto leva a uma reflexão. É evidente que há investigações que podem começar com alguns indícios que parecem sustentados e depois podem verificar-se que são nulos, isso pode acontecer, erros também podem acontecer, mas 8 anos? 8 anos? 8 anos desta saga eterna, eternizada neste contexto. O fracasso da justiça que está inscrito neste prolongamento de um caso que depois desaparece
em relação ao Fernando Medina, outros serão julgados e, portanto, o Ministério Público e a Justiça entendeu que haveria provas suficientes para os levar a julgamento e veremos o que o julgamento decide, mas este enorme prolongamento prova uma fragilidade da Justiça. E essa fragilidade, sobretudo em processos com maior incidência política ou com maior relevo, ou que têm que ver com este tipo de crimes em que há uma investigação sobre corrupção, sobre tráfico de influências, sobre jogo político, merece uma atenção muito especial, porque é aqui que não se podem cometer erros. Na verdade, o Ministério Público, que permitiu que durante 8 anos este processo se arrastasse, fica muito vulnerabilizado. Eu sei que há no Ministério Público quem se opõe a este tipo de práticas, quem queira investigações no tempo certo, quem se dedica com um profissionalismo extraordinário a defender a proteção de todos, de toda a gente, que é o que a Justiça confere no combate ao crime. E essas pessoas são o fundamento da Justiça. São os elos, são a estrutura, são a capacidade humana para combater em nome do bem comum. Agora, que haja também no Ministério Público quem possa entender que o arrastamento é vantajoso, que a insinuação, sobretudo que as notícias que vão ocupando a comunicação social são uma outra forma de fazer justiça ou de ir fazendo justiça, isso é dramático. E é uma forma de destruir o Ministério Público. É uma forma de descredibilizar a Justiça. E eu faço um apelo muito intenso a quem no Ministério Público sente que os deveres constitucionais, que as obrigações de justiça são o que devem conduzir as formas de investigação para que no tempo certo, com a atenção necessária, com a preocupação de investigação, com o rigor no combate ao crime, possa criar uma percepção e uma imagem, uma face da justiça que seja aceitável e que dê confiança aos cidadãos. O segundo tema que queria tratar na questão nacional é o medo da esquerda. Veja-se bem, o segredo de polichinelo mais mal guardado da pátria, que são os últimos 10 anos da candidatura permanente de Marques Mendes através da televisão, revelou-se agora na apresentação da sua candidatura. Refletiu muito, ponderou e é candidato. Como se houvesse alguém em Portugal que fosse tão inocente que pensasse que assim não acontecia. O Almirante é candidato sem dizer que é candidato. O Partido Socialista tem um candidato, Vitorino, tem outro candidato, Seguro, tem outro candidato, Santos Silva, não sabe se quais contra quais, mas na verdade não se decide. Isso prova, sobretudo, um de 3 dos erros que a esquerda está a cometer neste contexto, e começo por ele, que é paralisia. Estas eleições vão ser eleições em que, pela primeira vez desde há 40 anos, desde 1986, vai haver uma disputa de segunda volta. E que a esquerda entenda que pode ter conflito interno de partido, como no Partido Socialista, ou simplesmente a procura de candidatos de testemunho e de apresentação, que valem por essa frontalidade, mas que são candidatos de apresentação, é uma prova de paralisia. Se a esquerda quer disputar a segunda volta, precisa de uma candidatura unitária. Precisa de uma candidatura, na verdade, independente dos partidos. Precisa de uma candidatura que não esteja presa nesta lógica tão imediata que os partidos, bem ou mal, vão desenvolvendo e têm direito de desenvolver. Precisa de alguém que junte, precisa de alguém que erga, precisa de alguém que mobilize. E essa pessoa tem que fazer juntar. Só assim. Não há nenhuma outra hipótese da esquerda disputar a segunda volta. E o efeito para os próximos 5 anos de estar ausente da segunda volta ou de a deixar entregue ao Almirante, a Ventura, a Marques Mendes, enfim, a alguma figura que possa substituir Marques Mendes se a sua candidatura fracassar, esse efeito de 5 anos de exílio e de perda por falta de comparência na dramatização de uma segunda volta teria um significado fortíssimo. Paralisia é o que está a impedir a única decisão que a esquerda tem que ter, que é juntar-se com uma candidatura independente para fazer frente à direita nas eleições presidenciais. Mas se a paralisia é um dos seus problemas, existe um outro, que é confusão. Veja-se o que se passa no debate sobre a imigração.
O Partido Socialista participou empenhadamente na manifestação para resgatar o sinal democrático da inclusão depois das agressões na Rua do Bem Formoso. Foi a 11 de janeiro. Passou um mês. E, entretanto, mudou de posição sobre a questão da imigração. Passou a carimbá-la com uma exigência de uma cultura nacional, que evidentemente há referências nacionais, há elementos fundamentais de cultura nacional, mas o que não há é uma uniformização religiosa, ou uma uniformização na literatura, ou uma uniformização nas formas de ser de um país que é tão diverso, que sempre foi tão diverso e que nisso tem, aliás, a força das suas referências culturais comuns. E, portanto, pensar que se pode impor a alguém uma forma de ser, uma religião, um pensamento, uma política, é algo que não tem nenhum sentido. E porquê é que o Partido Socialista vem invocar este tema mágico das direitas e da extrema-direita? Aliás, muito aproveitado. Ricardo Leão, o Presidente da Câmara de Loures, que quer ser recandidatado na base de uma plataforma anti-imigrantes, na base de uma plataforma discriminatória, relançou-se dentro do partido com a ideia de que esta forma de discriminação é a política que a esquerda deve ter no futuro. Enfim, o centro-esquerda ou o centro, o que é que quer que ele represente além de si próprio. É claro que noutros países pode-se dizer que confusão também existe. Estamos a poucos dias da eleição na Alemanha, em que uma esquerda anti-imigrante, uma esquerda conservadora anti-imigrante, começou por aparecer nas sondagens com uma votação extraordinária e agora já está a disputar a possibilidade, se consegue, se quer eleger um deputado ou uma deputada. Está em desaparecimento, desvanece, porque não pode haver uma esquerda conservadora. Não pode haver uma esquerda contra as liberdades, não pode haver uma esquerda contra os direitos sociais, os direitos humanos, a solidariedade entre pessoas que trabalham e que fazem a sua vida em cada país. A terceira característica deste tempo perigoso para a esquerda é a canada estreita que a paralisia representa, outra canada que é a confusão e há uma terceira que é o medo. Talvez seja o que predomina agora na antecipação da campanha eleitoral em Lisboa. Vejam bem, dizem-me que Carlos Moedas faz uma revista da Câmara Municipal, paga pela Câmara, naturalmente, com 252 páginas, será assim, e que tem 260 fotografias de quem? Do próprio Carlos Moedas. Fotogénico que ele é, como é evidente, 260 fotografias. Isto existe com alguma frequência em outras câmaras municipais. A este nível, nunca vi. E nunca vi, sobretudo, alguém que, para fazer uma campanha para a Câmara Municipal, se quer colar tanto à extrema-direita que se torna indistinguível dela. Eu pergunto a quem nos ouve, a quem ouve esta canada deste um pouco mais de azul, se há alguma diferença entre Carlos Moedas e André Ventura. Aonde? Segurança, mentira sobre os números. Imigração, combate aos imigrantes como se fossem pessoas descartáveis. Desprezo pelas liberdades democráticas. Ofensa permanente contra os seus adversários. Permite-se, aliás, na questão da imigração, falsificar os números que a Polícia de Segurança Pública tem vindo a apresentar para tentar torcê-los contra o que eles são. Números concretos sobre a realidade do dia-a-dia dos crimes em Lisboa, que tem diminuído. E tudo isto é possível, é venturismo do princípio ao fim. Faço-vos outra pergunta. Qual é a diferença entre Carlos Moedas e Elon Musk? Elon Musk pode utilizar o X e outras redes sociais, agora o governo norte-americano, para todo o ataque aos seus adversários, para os diminuir, para os insultar, para os menosprezar, para os caluniar. É exatamente o que faz Carlos Moedas. Não tem limite. Não há limite nesta campanha. E, portanto, mais uma razão para que a esquerda se possa juntar para vencer, para recuperar a cidade, para respirar a cidade, para haver o alívio da democracia, para que haja a capacidade de ter uma política consistente sobre o trânsito, sobre o lixo, sobre a organização dos bairros, sobre a construção para a habitação. É aqui que a esquerda tem que ser forte, unida, portanto. E se estas três canadas estreitas e perigosas, a paralisia, a confusão e o medo, vos dizem alguma coisa, é precisamente porque este é um tempo de fazer escolhas.
O meu segundo grande tema é sobre a política internacional, mas num aspecto particular, que é como as redes sociais estão a conduzir a transformação da política. Evidentemente, tudo isto é sobre a égide de Trump. Pergunto-lhe, sabe há quantos dias é que Trump tomou posse? Quando é emitido este podcast, é o 24º dia da tomada de posse de Trump. E já nos habituámos a tudo, a tratar o Canadá como se pudesse ser absorvido como o 51º Estado dos Estados Unidos, a Groenlândia como pudesse ser uma colónia dos Estados Unidos, ou o Canal do Panamá, a pressão sobre o México ou sobre a Colômbia, a apresentação de Gaza repetida cada dia que passa como a possibilidade de uma grande operação, a Riviera do Mediterrâneo, uma grande operação imobiliária, passando por expulsar 2 milhões de pessoas, o que seria o maior êxodo do século XXI, enfim, uma forma de destruição de uma população. Tudo isto em 24 dias. E talvez seja por isso que neste percurso nos vamos habituando a que isto é o novo normal. O que eu quero tratar agora é porque é que essa nova normalidade é tão potente. E o aspecto decisivo da sua potência é a comunicação. Donald Trump tomou várias decisões extraordinárias. Uma delas é não só perdoar aos que que atacaram o Capitólio quando ele perdeu as eleições há 4 anos, como agora despedir os agentes da justiça norte-americana que participaram na investigação sobre esses crimes. Para alguém que fala de segurança, como a extrema-direita fala em todo o mundo, e no combate ao crime, é uma das maiores promoções, das mais exuberantes promoções do crime que se possa imaginar. Mas há um perdão presidencial que Donald Trump emitiu nos primeiros dias do seu mandato e que merece uma atenção especial. O homem chama-se Ross Ulbricht. Foi condenado à prisão perpétua em 2013. E, portanto, foi agora libertado. Acabou a prisão perpétua. Na verdade, porque o crime de que ele foi acusado e condenado foi a criação em 2011 de um espaço na Dark Web, um espaço nas zonas clandestinas da internet para o tráfico de droga. Podemos mais uma vez perguntar se não há aqui uma contradição espantosa entre alguém que quer colocar tropas federais na fronteira com o México com o pretexto de que quer impedir a entrada de droga e acaba por permitir a libertação, por promover a libertação de um homem condenado à prisão perpétua por ter organizado uma rede de tráfico de droga, de compra e venda de narcotráfico. A explicação de Donald Trump é esta. Ele faz parte de um movimento libertário, portanto, venda-se a droga a quem quiser comprar, e esse movimento libertário apoiou-me, diz Donald Trump. Portanto, paga-se a quem quer que seja um apoio político, mesmo que seja um criminoso e mesmo que o seu crime seja uma forma de destruir uma parte da população norte-americana. Esta utilização dos esconsos das redes de comunicação através da internet merece uma atenção por uma outra razão também, que é a promoção aberta, não escondida nesta rede de tráfico de narcotráfico, mas aberta, de formas de comunicação que procuram criar o medo ou que procuram destruir adversários, o conceito de liberdade, a possibilidade democrática, eleições livres, e tudo isso está concentrado nos grandes tecno-oligarcas, que são hoje os aliados fundamentais de Donald Trump e, na verdade, o pilar económico, o pilar social da extrema-direita mundial. O Supremo Tribunal do Quênia está a apreciar uma queixa de um queniano, Abraham Mearag, que apresentou o seguinte caso. O pai de Mearag, era um professor de Química e foi atacado numa rede social, o Facebook, e acusado de se fazer parte de um grupo de oposição ao governo que era de uma etnia minoritária. Ele procurou, toda a alegação era falsa do princípio ao fim,
e ele procurou, junto dos mediadores do Facebook, dos responsáveis do Facebook, que essas mensagens fossem apagadas, porque sabia do perigo que isso representava. De facto, o pai foi assassinado poucos dias depois e os responsáveis do Facebook recusaram-se a retirar estas alegações. Isto já tinha acontecido em 2017, há 8 anos atrás, com os Rohingya, que foi uma comunidade étnica que foi massacrada, e esse massacre foi fortemente impulsionado por declarações de ódio que no Facebook, sobretudo no Facebook, noutras redes sociais também, promoveram a ideia da limpeza étnica. Houve milhares de pessoas que morreram. E o Facebook não se moveu. O que o Supremo Tribunal do Quênia está a apreciar é se pode ser punido por ter apoiado, ter incitado ao crime. A defesa do Facebook é dupla. A primeira é que não pode haver nenhum processo contra o Facebook, mesmo quando incitou ao crime, a não ser nos Estados Unidos, porque é uma organização sediada nos Estados Unidos. E a segunda, veja lá que surpresa, é que nos Estados Unidos está garantido ao Facebook que pode publicar o que quer que seja e nunca tem nenhuma responsabilidade. A empresa que publica a informação, que expande no universo comunicacional, é irresponsabilizável. E, portanto, pode fazer o que quiser. Morreu alguém, paciência. Morreram milhares de pessoas, paciência. É assim. E o Facebook, que, aliás, depois de Trump ter tomado posse, anunciou ter despedido os seus mediadores, enfim, os mediadores, neste caso, como se vê, não tinham nenhum efeito prático, nenhum efeito de proteção, mas a verdade é que quis dar o sinal de que este tipo de práticas é extensível sem qualquer limite. E, portanto, pode-se perceber esta relação que existe entre a expansão do ódio em comunicações sociais que a potenciam, que são as redes sociais, particularmente o X de Elon Musk, mas também o Instagram ou o Facebook de Mark Zuckerberg, e outras que se vão desenvolvendo também, e que a partir daí vão reconfigurando o espaço público. O espaço público da democracia foi sempre muito posto em causa, na verdade. Houve sempre eleições muito enviesadas. Houve sempre uma comunicação social muito controlada por grandes potentados económicos. Mas o que a tecno-oligarquia faz de novo é investir massivamente numa forma de organização do mundo a partir de um controle estreito de um pequeno grupo de super-bilionários que estão associados à extrema-direita e às suas formas de atuação. E, portanto, 24 dias de Trump é exatamente isto. E é por isso também que eu acho que nesta canada estreita, que é o combate pela liberdade e pela democracia, a esquerda não pode falhar. Não pode falhar em Lisboa. Não pode falhar na segunda volta das eleições presidenciais. E tem que ter a grandeza da aproximação e da unidade para conseguir representar aquilo que ela é. Uma voz da democracia, de quem trabalha, uma voz de quem sofre neste país, uma voz de quem tem medo, para que possa respirar em democracia. A esquerda tem que ser o caminho para a respiração. E foi mais um episódio de Um Pouco Mais de Azul, agora alojado pelo público, com realização de Miguel Bordalo, produção de Joana Louçã, grafismo de Tiago Tavares e música de Filipe Melo.